Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35, versículo de número 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes, e vos envieis, e vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Eu leio até esse ponto aqui do texto para explicar aos irmãos a mensagem contida dentro desse texto sagrado. É evidente que o maior ponto aqui trata-se de, mais uma vez, do princípio da obediência à voz do nosso Deus, à palavra do nosso Deus. Isso é muito recorrente. Sim, porque Deus, ele criou o homem e depois ele forma para si um povo dentre todos os outros, porque toda a terra é dele. Ele falou isso lá para o povo quando estava no Sinai, que ali ele estava constituindo um povo para si, olha só, e que seria para ele uma propriedade peculiar, porque toda a terra é minha, tudo pertence a Deus, o diabo não tem nada não, viu? Não é nada do diabo, é tudo de Deus, mas no meio de tudo que ele tem, ele estava constituindo uma que lhe seria a propriedade peculiar, seria essa que ele iria exigir um pouco mais, que o Senhor irá corrigir, que o Senhor ia tratar como um pai trata o filho. Esta é a ideia. Mas este povo nunca entendeu isto. O Senhor colocando o povo numa terra boa, ou seja, dizendo para o povo: quero abençoar você. Eu quero que você prospere, eu quero que você cresça, eu quero que você aumente, eu quero que você tenha segurança, eu quero que você tenha saúde. Mas nunca entenderam isso. E nesta época do profeta Jeremias, a situação estava caótica na parte religiosa, social, enfim, até porque esse povo, o centro de tudo ali era a adoração a Deus. E norteava toda a sua vida social, profissional, família, enfim, tudo, tudo, tudo. Então, se a parte espiritual, se a parte religiosa estivesse em decadência, todas as outras estariam na mesma situação. Então, a sociedade, naquela ocasião do profeta Jeremias, o rei estava desviado de Deus, e uma vez que o rei desviado de Deus, o povo estava em opressão, então estava tudo ruim. E por causa do quê? Por causa da desobediência à palavra do Senhor, por não terem se inclinado a obedecer à voz de Deus. E isso fez com que eles abrissem a porta para outros deuses, servindo a outros deuses. Então, no tocante a isso aqui, o texto, ele nos traz alguns detalhes interessantes, porque o Senhor diz, por meio aqui do profeta, o seguinte: olha, cada um
convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas obras ou boas ações, e não sigais os outros deuses para servi-los. Então, a partir do momento que eu abro a porta da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, dos meus negócios, para outros deuses, que não seja o Deus Todo-Poderoso, eu estou abrindo oportunidade para caminho tortuoso, caminhos não retos, caminhos que não são de Deus. Eu estou atraindo sobre a minha vida maldição, destruição. Nesse sentido aqui, a destruição ela é iminente e iria acontecer. E o Senhor, ele está orientando. Então, nessa ocasião, Deus fala para o profeta Jeremias para ir na casa de Jonadab e tomar ali dos seus filhos e levá-los até um lugar. E ele levou, na realidade, até uma parte lá de Jerusalém, do templo, e colocou ali os filhos de Jonadab. Quando fala filhos, fala de descendência, né? Então, os descendentes de Jonadab, daquele momento de Jeremias, e os coloca ali numa mesa e serve vinho. E eles se recusam a beber vinho. Eles não tomam vinho, tá? E eles explicam por quê. Que o pai, ou seja, o patriarca deles, aquele que começou aquela grande família, que agora era grande, ele havia ordenado que eles não deveriam beber, não deveriam plantar a vinha, de forma alguma ter contato com isso. E em toda a geração deles, eles mantiveram esta posição. Então não existia ali um livro, alguma coisa, uma voz lá do patriarca que foi determinado para eles e foi passando de pai para filhos, e todos eles nas suas gerações obedeceram. E eles nessa ocasião eram até nômades, eles não construíam casas, eles viviam em cabanas, tendas. E assim eles iam vivendo conforme eles herdaram dos seus pais, num princípio de obediência a eles. E agora, como eles se recusam, e aquilo foi feito, por que no templo? Uma parte do templo. Porque foi feito diante de pessoas importantes da sociedade na época de Jeremias. Pessoas que deveriam instruir o povo, ensinar o povo, estavam desviados de Deus. Então, diante deles foi feito esse cenário e criado isso, e eles observaram a obediência dos filhos de Recabe. Pois é, irmãos. E aí Deus, então, por meio do profeta Jeremias, diante da recusa daquela família, e ali demonstrado o princípio que eles tinham de obediência, aquilo que o patriarca havia determinado, e eles obedeceram durante todo o tempo e continuavam a obedecer, o Senhor então diz para Jeremias se dirigir agora para os homens de Judá e para os moradores de Jerusalém. Olha só, porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Se uma família, ouvindo a voz do seu patriarca, teve condição de obedecer e obedeciam, Deus questiona com o povo dele. Por que que o meu povo não me ouve a mim? Eu também estou instruindo, eu também estou ensinando, eu também estou colocando aqui o que vocês devem fazer para que vocês possam prolongar os dias sobre a face da terra, viver em paz, viver tranquilamente. Deus estava dando, mas o povo não obedecia a Deus. Olha só, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Não beberam até este dia, ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando,
e falando, vós não me ouvistes. Aquele, uma vez que falou, o patriarca falou e toda a geração agora tem guardado e observado. E Deus diz para o povo, eu estou madrugando e falando. Por que Deus está falando constantemente? Porque o povo não está obedecendo, porque o povo não está observando a lei. Se o povo ouvisse a voz de Deus dita uma só vez e obedecesse, desse valor à instrução, à orientação de Deus, não precisaria estar madrugando e falando. Preste atenção nisso. O nosso Deus, ele liberou para nós a sua bênção. Eu já disse isso, eu preguei ontem isso para vocês. Ele já nos abençoou. Você é uma pessoa abençoadíssima. Você é uma pessoa próspera. Você é uma pessoa que tem tudo de bom na vida dada por Deus. Só que muitas das vezes o homem não percebe isso. O homem não nota isso. O homem quer viver segundo o seu próprio coração. E uma das coisas mais difíceis para o homem na terra é a tal da obediência. Ninguém quer obedecer mais ninguém. E isso já está começando dentro da própria família, que é a menor unidade da sociedade, e também da igreja, porque a igreja também é formada por famílias. E lá dentro de casa, o princípio da obediência já não é pregado, já não é ensinado. Isso tem que começar dentro de casa, com os nossos filhos, para que se note o que é ser obediente, quais são os resultados, quais são os frutos que eu colho de quando eu obedeço. Irmãos, não é obedecer só a Deus, é obedecer pai e mãe, é obedecer professor, é obedecer pastor, é obedecer liderança. É obedecer aquele que está acima. E Deus observa isso quando nós nos submetemos, porque obediência, ela implica submissão. E aí o coração do homem não quer saber. Eu vou me submeter? Eu vou me submeter a isso que ele está querendo? Não, eu não quero isso. Isso é característica do pecado. O diabo, ele enxertou isso no coração do homem desde o princípio. Foi o que separou o homem de Deus lá no jardim. O não ter dado ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Olha as consequências. Hoje você e eu, nós colhemos os frutos da desobediência dos nossos pais carnais. Por que eu falo pais carnais? Porque todos nós, humanamente, tivemos uma única origem, Adão e Eva. E originamos de lá de um casal caído, separado de Deus. Herdamos isso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, assim como por um homem veio o pecado no mundo, por um homem também veio a salvação. Cristo Jesus se fez homem, veio aqui na mesma condição para nos resgatar daquela vida miserável, desgraçada, e nos trouxe para a presença de Deus de novo. Mas para quê? Para nós obedecermos. Mas aquilo que está no homem desde o princípio insiste em não sair. E nós não queremos obedecer. E mais uma vez, Deus está tratando conosco aqui. Você que é ouvinte do programa Jesus é a Salvação. Você que me acompanha aí pelo YouTube. Você que vai assistir essa mensagem de novo e de novo. Que bom, que ótimo. Porque aqui tem princípios extraordinários. Então, se obedecer, se os filhos de Recabe obedeceram e foram abençoados, o que vai acontecer na vida de um ser humano, de um homem que obedeça a Deus, os seus mandamentos, os seus princípios? E Deus está madrugando e falando, e repetindo, e não há obediência. Não tem jeito. E daí o Senhor, ele diz: endireitem os vossos caminhos, não sigam outros deuses. Seguir a outros deuses vai te desviar da palavra, vai te desviar da obediência. É preferível para o homem obedecer aos deuses estranhos, obedecer às coisas dessa terra. Pois é, prefere obedecer coisas terrenas ao obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Estão se desviando, estão se afastando. A sociedade está afastada de Deus. Então nós olhamos
Deus, quando observa ali, coloca aquela situação, aquele cenário diante dos homens principais ali de Judá e Jerusalém, e deixa a lição. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso de número 17. Olha só. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram. Clamei a eles e não responderam. Você quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Não quer obedecer? Tá aqui, ó, o resultado. Não é o diabo, não, irmãos. Viu? Depois culpa o diabo. Depois culpa o Brasil, né? Se eu tivesse nascido lá nos Estados Unidos da América, a minha situação estaria melhor. Onde é que vai ficar bom, sendo que o mal está no próprio coração do homem? Quem é abençoado pode estar no deserto. O deserto com ele vai florescer. Agora, quem está debaixo de maldição pode estar no meio de um oásis. Esse oásis vai se tornar um deserto seco, sem produzir nada. Sem produzir nada. Agora, olhe só, para a casa de Judá e Jerusalém, maldição. Olha o que vai acontecer. E a casa dos recabitas, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Que coisa maravilhosa desse princípio da obediência. Quem obedece sempre vai ter um representante perante a face do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, vida longa. Olha, vai ser abençoado, vai contar com as bênçãos de Deus. Porque, irmãos, os recabitas obedeceram a Deus, olha, de uma forma assim, mas não direta. Eles estão obedecendo quem? Eles obedecem ao pai deles. Mas para Deus, aqui está o seu princípio. É colocado, imposto. Então não importa se obedece, se submete, tem a bênção de Deus. Deus se agrada do coração obediente, do coração que está sujeito. Então vou deixar aqui, você que está ouvindo, passe para o teu filho, você é casado, passe essa mensagem para o teu filho ouvir. Porque, olha só, aquele que obedece pai e mãe, já tem no mandamento, lá nos 10 mandamentos, é o único com promessa, obedecer pai e mãe, honrar, né? Porque quem honra, quem obedece, honra. Aqui os filhos de Jonadab estão honrando ao seu pai, ao patriarca. Nem vivo está mais, mas está sendo honrado a sua memória. Por quê? Porque o que ele estabeleceu está sendo guardado e obedecido. Então hoje, se existe obediência dos filhos, Deus está observando. Está obedecendo pai e mãe? Está obedecendo a Deus, está cumprindo o mandamento de Deus. Você no trabalho obedece chefe? A não ser que lhe seja pedido algo que lhe seja proibido, né? Que seja contra a lei, aí não, você não vai cumprir. Mas se não é contra a lei, é algo lícito, está ali, é sua obrigação e você obedece, legal, né? Ou até mesmo que alguma coisa que seja pedido para você está fora ali daquilo que você tem que fazer, mas pode ajudar, obedeça, Deus está observando.
Na escola, quem estuda obedece o professor. Na igreja, quem obedece o pastor, obedece liderança. Está sujeito, está em obediência. Até no momento quando é pedido algo assim, eu estou meio contrariado, mas agora eu vou fazer e depois a gente vai conversar, vai dialogar, sem brigar. Sem brigar, vamos obedecer. Então existe isso. Deus está observando. Olha, irmãos, se diante do nível humano, Deus ele está se agradando de quem obedece, quem está acima, numa hierarquia, tá? Se Deus se agrada disto, imagine obedecer a Ele, obedecer aos seus mandamentos, às suas instruções. Então, olha o que Deus falou, olha o que o Senhor falou por meio de Jeremias. Filhos de Jonadab, vocês obedeceram ao pai, aos seus pais, aos seus mandamentos, aos seus princípios. Eles foram incitados ali a beber vinho. Não, recusaram. Nós não fazemos isto, porque o nosso pai nos proibiu de fazer. Então estavam convictos daquilo ali, não titubearam, não cochearam entre dois pensamentos, não. Estavam convictos, resolutos de obedecer. Irmãos, Deus está querendo isso aqui. As provações vêm, os testes vêm, tem que vir. Tem que realmente se mostrar para ver que nós somos obedientes ou não. Então as lutas, as provações, as coisas que nos acontecem é para testar cada um de nós na nossa obediência ou não. E aí, visto isto, olha o que Deus faz. Vocês vão ter vida longa. Quanto ao meu povo, eu vou levar em cativeiro e eu vou destruí-los. O próprio Deus vai dizer isto. Por causa do quê? Da desobediência aos seus mandamentos e aos seus preceitos. Então, dito isso, irmãos, eu vou deixar aqui uma perguntinha para vocês. Por que não aceitam instrução para ouvirem as minhas palavras? Está aqui dentro do texto. É o tema da mensagem que eu estou pregando para vocês. Esta pergunta, vamos responder no nosso coração? Qual que é a dificuldade que nós temos? E daí eu encerro a minha palavra da seguinte forma. Quem é desobediente no plano humano, viu? As autoridades, é rebelde, a pai, a mãe, a tio, a avô, a mais velho, a liderança, a chefia, a patrão, a tudo aqui na terra. Diz que obedece a Deus? Pare de se enganar. Pare de se enganar. Se não obedece àquele que vê, aquele que está no dia a dia ali, viu? Vai obedecer a Deus que não vê? Então vamos prestar atenção nesse detalhe. Nossa vida deve ser de uma obediência àquilo que o Senhor tem dado para nós, naquilo que aqui está escrito e daquilo que Deus tem pedido em relação ao nosso ministério e à nossa chamada. Você sabe o caminho da bênção. Nós sabemos o caminho da bênção, mas como também sabemos o caminho das dificuldades, das reprovações e das maldições. O que é que vamos escolher? Escolha servir a Deus, escolha submeter-se a Deus, porque Deus vai nos fazer prosperar. Vamos receber a instrução, vamos receber a orientação de Deus para a nossa vida e vamos ser mais tranquilos, mais submissos. Vamos deixar a inquietação, vamos deixar aí a indignação e vamos obedecer. Depois a gente argumenta, depois a gente conversa, depois a gente dialoga como pessoas civis, né? Aí a gente vai ver o que está certo, o que está errado. Mas no primeiro momento, obediência. Vamos tomar como exemplo aqueles que na face dessa terra são obedientes aos seus princípios, ao caráter, viu? A uma boa educação familiar. E daí nós vamos tomar isto e vamos obedecer ao nosso Deus que tem requerido de nós, então, a santidade, irmão, requerido de nós aí a consagração da nossa vida a Ele e esta submissão. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus.